Os bombardeios atômicos no Japão surpreenderam e ficaram marcados como uma das maiores atrocidades da história humana. A primeira explosão que destruiu Hiroshima em 6 de agosto de 1945 matou mais de 100 mil pessoas, a maioria civis. O segundo ataque, que teve como alvo Nagasaki em 9 de agosto, matou outras 80 mil pessoas. A maioria das vítimas morreu nas detonações imediatas e na tempestade de fogo resultante. Muitos milhares adicionais foram queimados ou sucumbiram posteriormente devido à exposição e à precipitação. As taxas de câncer no Japão do pós-guerra dispararam enquanto as gerações futuras sofreram os efeitos de longo prazo da contaminação radioativa. No entanto, apesar da catástrofe humanitária que resultou da decisão dos Estados Unidos de lançar as 2 bombas no Japão, uma campanha militar convencional para conquistar as ilhas principais foi planejada sob o codinome Operação Queda. Quase certamente teria causado um número de vítimas ainda maior. O Império, embora destruído em 1945, estava longe de ser derrotado. Cerca de 10 mil aeronaves kamikaze aguardavam os navios de tropas. As lanchas suicidas teriam atacado em números semelhantes, enquanto sob as ondas 600 submarinos teriam levado o caos às tripulações americanas. Os números não são exatos, mas cerca de 35 milhões de milícias armadas e forças regulares teriam lutado contra os invasores aliados. Adicionado a esses números sombrios estavam as centenas de milhares que já morriam todas as semanas lutando para garantir os territórios ocupados pelos japoneses. Até agosto de 1945, as forças japonesas ainda estavam fortificadas na Indonésia, Malásia, China e alguns países e territórios tomados pelo Império no início da guerra. Havia aproximadamente 300 mil prisioneiros de guerra em cativeiro no Japão em meados de 1945. Quando as tropas aliadas desembarcassem, os comandantes japoneses provavelmente cumpririam seus planos de executar os prisioneiros em massa, liberando assim os guardas para irem ao encontro dos invasores. Provavelmente teria havido mais de 1 milhão de mortes em combate pelo lado aliado. Alguns estimaram até 15 mil mortes de militares aliados por semana até o final de 1946. Desde a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944 até a libertação de Paris, os aliados tiveram 73 mil baixas. A entrada da União Soviética na guerra poderia ter convencido o Império a se render, mas não há garantias disso. O Japão havia derrotado os russos em 1905. Além disso, a União Soviética, que tinha a maior parte de seu poderio militar posicionada na Europa e carecia de capacidade para ataques anfíbios. A Rússia tinha poucas forças navais no Pacífico e nenhum porta-aviões ou navio de guerra para bombardear as praias, como possuíam a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e os civis japoneses já estavam preparados para as adversidades, até mesmo para a morte. Jovens adolescentes estavam sendo pressionados a treinar para a resistência armada. A canção patriótica japonesa 100 milhões de almas para o imperador significava exatamente isso. Uma linha dizia: está próximo o dia em que 100 milhões de pessoas como um só homem estarão em resistência ativa contra o inimigo. Morrer fazia todo sentido para muitos no mundo bizarro do Japão durante a guerra. Milhões de soldados e marinheiros já haviam perecido. Na verdade, as tropas do imperador morreram a uma taxa que alguns chamaram de proporção de Saipan, referindo-se aos 97% das tropas japonesas que lutaram até a morte ou cometeram suicídio em vez de se render durante a Batalha de 1944 pela ilha. As alunas japonesas aprenderam a usar rifles e as mulheres aprenderam a atirar com precisão para poderem combater as tropas aliadas nas montanhas. Era ensinado o uso de cargas de mochila, onde o combatente se atirava sob um veículo inimigo e o detonava. Mesmo depois das 2 explosões atômicas, a linha oficial foi divulgada nos jornais de que o país iria e poderia continuar a guerra. Um jornal típico trazia a manchete: não há razão para temer o novo estilo de bomba, e passou a revisar as contramedidas contra armas atômicas. Surpreendentemente, a perda de Hiroshima e Nagasaki não foi inicialmente vista como um grande obstáculo para a ordem inabalável do povo japonês que continuasse a guerra. Eles continuaram suas tarefas mesmo nos arredores de uma cidade que havia sofrido uma destruição maciça. Os aliados lançaram sem sucesso milhões de panfletos aconselhando as pessoas a fazer uma petição a seu líder e evacuar suas cidades. Foi necessária a decisão do imperador de parar tudo. O imperador transmitiu por rádio sua decisão à nação. Ao longo dos anos, as pessoas têm defendido o conceito de que o uso das bombas atômicas foi errado. Na terrível aritmética da guerra,
200 mil deveriam morrer do que muitos milhões. Se a guerra tivesse continuado, é perfeitamente possível que até 27 milhões de japoneses tenham morrido, já que os exércitos aliados abririam caminho desde as zonas de desembarque iniciais na península de Kyushu em direção a Tóquio. O terreno montanhoso de todo o país teria favorecido uma defesa de cavernas e túneis, e os aliados teriam atacado com artilharia e poder aéreo esmagadores em vez de arriscar sua infantaria. Mas o bravo povo do Japão teria sido eventualmente aniquilado. Ironicamente, as bombas atômicas, por mais horríveis que fossem, de fato deram a salvação. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei e até a próxima História da Guerra.